Despertando a Consciência. Esse é o canal no qual nós nos dedicamos a estudar as situações relativas à nossa saúde e à nossa espiritualidade. Nós estamos estudando no momento, trazendo para vocês necessidades humanas. E a necessidade humana básica é a gente respirar. Essa é fundamental. Quando a gente reencarna, que a gente nasce, a gente precisa. Primeira coisa que a gente precisa é respirar. A gente precisa. Se a gente sair de dentro do útero materno, e os nossos pulmões não se abrirem para que a gente possa respirar adequadamente, nós ficamos completamente sem ar, né? Morremos sufocados. Essa é a questão que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? É fundamental isso. Então, as necessidades fundamentais da nossa vida, né? Estão sempre fundamentadas, primeiro na parte, visto do ponto de vista material, né? Do ponto de vista da nossa economia física, a gente precisa se alimentar, precisa respirar, precisa estar em equilíbrio, e precisamos dormir bem. A saúde é uma complexa condição em que a gente tem que estar certo de que tudo esteja bem harmonizado, que haja uma harmonia perfeita entre os diversos setores do organismo, né? Essa é uma questão fundamental, uma questão básica para a nossa vida. Então, nós estamos fazendo aqui um estudo sobre as necessidades humanas e nós tínhamos falado da última vez sobre a questão do cérebro e como que a nossa ideia, né? A nossa ideia ligada às nossas necessidades, como a doutrina espiritualista, né, científica, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, ela está muito à frente da ciência como um todo. Porque aí eu estava mostrando aqui o cérebro e mostrando que em 1991, um famoso neurocientista chamado Paul MacLean, ele concebeu a teoria do cérebro triuno, ou cérebro trino. Eu vou pedir pro Carlos para ele colocar essa imagem aí. Bota aí, Carlos, essa imagem esse cérebro, teoria do cérebro trino. Ele vai colocar aí, tá aí, essa ideia que tá aí, ó. Aí vocês têm aí o neocórtex, né, que é do homem o homem moderno. Tem aí a parte do cérebro que é do mamífero e tem a parte de baixo que é do réptil, do reptiliano. Tem um lacertídeo ali, um jacarezinho, um réptilzinho, que a gente não sabe que réptil é aquele que está ali, né? Então, esse professor, Paul MacLean, ele concebeu essa ideia de um cérebro 3 em 1, porque ele estava fazendo um estudo sobre o processo evolutivo. Então, o cérebro cresce de baixo para cima e de trás para frente. Quer dizer, o cérebro vai para cima e vai para frente. Essa é a ideia. Então, o professor Allan Kardec foi pioneiro nesse conceito do homem trino.
em que ele fala do corpo denso, do corpo espiritual e do espírito, que é a essência. E Sócrates, no diálogo com Fédon, já tinha trazido os primeiros passos dessa metafísica socrática, né, que depois foi trazida pelo discípulo de Sócrates, né, que foi Platão, a dualidade, que era o corpo perecível e a alma imortal. Essa era essa é a ideia, inclusive, também de Kant, kantiano, o grande filósofo Kant, né, a metafísica kantiana. Então, mas Kardec amplia isso e esclarece essa questão, tirando essa questão de um espiritualismo utópico, que isso era uma utopia. E não tinha como comprovar isso. Mas, de acordo com os estudos kardecianos, a gente tem como comprovar isso. Isso pode ser na prática, né? E por isso que nós chamamos e dizemos que saímos do espiritualismo utópico para entrar no espiritualismo científico, né? Então, eu começando essa minha apresentação aqui, eu dou boa noite para a Marieta, que já me cumprimentou lá, né? Para a Léa Brum, para a minha amiga Zélia, que está com o nome de Carlos Graça, que é homenagem ao esposo desencarnado dela, a Elaine Santana, a Sinara Ruda, que também está aí, Sinarazinha, tá, nossa querida Sinara, que está sempre conosco aqui, né? A Eleni também, nossa querida Eleni, que também está aí conosco. Então, essa visão de cérebro trino é uma visão muito interessante, porque a gente tem o cérebro reptiliano, o mamífero e o neocórtex. Do reptiliano, do réptil, é aquele do agir, é o instinto, né? É o instintivo. Esse diapositivo que eu estou apresentando aí, ele foi retirado de um trabalho que é Neurociências em Benefício da Educação, para que as pessoas possam utilizar desse conhecimento para promover uma educação mais baseada em coisas muito sólidas, especialmente na ciência. E está presente aqui a nossa colega Léa Brum, que é médica também, foi minha colega de turma, e ela me ofereceu um livro, que eu vou mostrar daqui a pouco a capa para vocês, que é o livro que é chamado Cérebro Triuno, que é o cérebro triuno a serviço do espírito. Eu tive o privilégio de ser, vamos dizer assim, premiado pela minha companheira, pela minha amiga, colega, Léa Brum, com esse maravilhoso livro, que agora nós vamos começar a nos debruçar sobre ele, porque eu até tinha dito para ela, eu vou esperar, né? Deixa eu avançar nos outros estudos mais básicos que eu estou fazendo. Esse livro aqui, ele é super profundo. E eu voltei aqui a falar nesse tema hoje, porque eu fui questionado por um companheiro sobre essa questão, que pediu que a gente estabelecesse uma relação mais precisa entre essa questão do cérebro triuno e a parte espiritual. E eu tinha já informado que essa proposição científica, ela é de 91, com o nosso querido neurocientista, professor, doutor, PhD, Paul MacLean, né? Mas, em 1946, quer dizer, cerca de 50 anos antes, já havia a obra espírita, na psicografia do Chico Xavier,
trazido no livro No Mundo Maior a ideia da casa mental, que seria uma metáfora, né, espiritualista do que seja esse cérebro 3 em 1, que é uma casa com 3 andares, cada uma fazendo um trabalho. E aí, eu hoje vou aproveitar isso, porque me questionaram aqui pedindo para esclarecer mais isso, que essa história estava um pouco complicada, a pessoa não estava conseguindo saber bem o que queria dizer isso, e pediu para eu fazer assim uma espécie de repeteco, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Marieta, não falei nela. Marieta, boa noite para você também. Marieta foi a primeira que chegou aqui hoje, né? Aliás, Marieta tem primado aqui. A Leia, quando chegou, já deu boa noite para Marieta, né? Aí, uma noite abençoada para todos nós. É isso mesmo. Tá? Nós aqui é que nós desejamos que nós tenhamos uma noite abençoada de muita aprendizagem. Então, eu estou voltando nisso aqui. Isso aqui é muito importante para a gente compreender uma porção de coisas que a gente não compreende. Então, eu estou explicando isso porque esse cérebro reptiliano, que a gente quer mais, vamos dizer assim, mais primitivo, que está mais lá profundo, onde tem o réptil, né? Ele é o do agir, do instinto, é o instintivo. Bateu, levou, né? É aquele automático, aquela coisa do automatismo. E que tem abençoado nossa vida, porque a nossa vida tem uma porção de funções que são automáticas, não é? O batimento cardíaco, as alterações intestinais, movimentos intestinais, o trabalho de filtração do rim, enfim, todas as funções orgânicas, viscerais, elas são automáticas e elas são baseadas nas experiências que nós fomos adquirindo no processo evolutivo, no sentido materialista, material, né? Fomos adquirindo nessa evolução, saindo do réptil, né? Saindo do peixe para o anfíbio, do anfíbio para o réptil, do réptil para a ave, da ave para o mamífero, do mamífero para o homem. Isso aí é um processo evolutivo. Nós, queiramos ou não, isso foi assim que funcionou. E a ideia do criacionismo que combate isso, acha que não é assim, que foi Deus que criou. Gente, tudo foi Deus que criou. Não existe evolucionismo, a evolução não é uma coisa criada ao acaso, ela é uma situação gerada, planejada pelo próprio Criador também. Então, não há essa discussão que fica, essa briga entre evolucionistas e criacionistas, isso é uma bobagem, tamanho de um monte, porque as duas coisas estão certas, né? Foi Deus que criou tudo e criou para que elas vão gradativamente se aperfeiçoando, né? Então, porque me fizeram um questionamento pedindo para esclarecer isso melhor. Então, hoje eu vou falar disso aqui, nós vamos ficar nisso, porque eu quero trazer para vocês, e aqui eu quero mais uma vez agradecer para a nossa querida Leia Brum. Eu, Leia, estou agradecendo a você de você ter me oferecido o livro. Ô, Carlos, você tira agora essa imagem que está aí, não bota a outra ainda não. Vou entrar com aquela outra que eu pedi, mas bota a minha imagem, bota para mim aí, a minha imagem para mim aqui, que eu quero mostrar aqui o livro que está aqui, ó, então de cabeça para baixo. Que eu não sei se aí aparece virado, né? Mas tá aqui, ó. É escrito por três autores. É um livro Tá de cabeça para assim, baixo, pode botar ao contrário. assim. Isso, agora foi. Mas aqui para mim parece que tá de cabeça para baixo agora. Mas agora que tá certo, né? Agora ficou Agora bom. tá. Aí, então, olha, tá aí o livro aí. O livro tá aí, ó. Esse livro, gente, quer ver quantas? Eu vou ver aqui
Quantas páginas tem? Ah, agora que apareceu lá. Vamos ver quantas páginas tem esse livro. Esse livro tem cerca de, eu nem sei, 600 páginas por aí. É um calhamaço. Olha o tamanho do bicho, ó. Aqui, ó, a lombada do livro, ó. Vendo que é um livro grosso. E eu, agora que estou compulsando ele, esse livro ele é escrito por três feras da medicina espiritualista, né? A doutora Isvênia L.S. Prada, que é professora de anatomia. Ela é veterinária, é professora de anatomia na Universidade de São Paulo. O professor Décio Iandoli Júnior, que é cirurgião geral, cirurgião abdominal geral, ele é o presidente, eu não sei se ainda é atualmente, mas acho que sim, da Associação Médica Espírita Mundial. Ele é um grande cirurgião e é uma pessoa que foi professor também na USP, em São Paulo, e agora está eu acho que ele está em Mato Grosso, e lá ele é também professor na universidade, ele dá aula e opera lá, né? E um outro médico que é o Dr. Sérgio Lopes, que é neurocientista, que é psiquiatra, e eu conheci uma irmã dele, bem mais velha que ele, que falava muito dele. Ele era criança quando eu conheci a irmã dele. Eu fui aluno dessa irmã dele nos cursos, que eram cursos itinerantes, que eram dados pelo Brasil afora, em Volta Redonda, no Rio Grande do Sul, né? E eu esqueci agora o nome dela, o nome da moça, mas daqui a pouco eu me lembro. Ela era uma professora de pedagogia, dava aula de pedagogia. E eu fui estudar pedagogia. A primeira vez que eu peguei estudo de pedagogia foi com essa professora, que era uma espécie de... Era irmã e uma espécie de segunda mãe do doutor Sérgio Lopes, que hoje é um grande nome da psiquiatria no Rio Grande do Sul. Eu não sei se ele é de Bagé, ou se ele é de... Não sei onde é que ele é do Rio Grande, agora não sei exatamente qual é o livro. E o livro é interessante, que a apresentação do livro, o livro quando abre, ele abre exatamente falando, na leitura que eles fizeram, do livro No Mundo Maior, de André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, primeira edição lançada em 1947, que marcou definitivamente, isso é a palavra do livro aqui, o psiquismo de todos nós que buscamos entender a maneira que se processa o relacionamento entre a mente e o cérebro, esse mistério ainda não desvendado pela ciência acadêmica. As informações e os esclarecimentos prestados pelo mentor Calderaro foram preciosos. Primeiro, porque ele nos apresenta em processo evolutivo milenar, através do qual a mente embrionária, o correspondente perispírito e a matéria, que vai sendo moldada passo a passo, vão adquirindo seus valores e construindo a identidade de cada um de nós. Calderaro, assim, resume a ideia. O cérebro é um órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito, saindo da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Segundo, pela verdadeira revelação de que, nesse processo evolutivo, nossa mente se organizou à maneira de uma casa de 3 andares. Cada um desses andares interagindo, isso aí eu coloquei cada um desses andares interagindo com uma das 3 partes que estruturam o nosso cérebro. Assim, passado, presente e futuro interagem respectivamente
com instintos e automatismos, esforço e vontade, ideais e metas a serem atingidos, que vão convivendo em cumplicidade, tanto em nossa casa mental, quanto nas correspondentes estruturas cerebrais. Daí a necessidade de optarmos pela expressão cérebro triuno, porque não são 3 cérebros, é um cérebro só, né? Uma vez que ela remete ao significado de um complexo formado por 3 partes que interagem entre si, permitindo ao todo trabalhar como uma unidade funcional, diferentemente da expressão que a gente põe aqui, cérebro trino, porque o cérebro não é trino, né? É triuno, um só dividido em 3 partes, mas trino parece que é 3 cérebros, né? Que nos daria a ideia equivocada de um cérebro com 3 partes independentes, uma que não tem nada a ver com a outra, o que não é o caso. Então, essa é a introdução do livro, uma coisa muito interessante. Bom, então, para que ficar bem claro isso, eu vou fazer o seguinte, porque a gente sabe que a parte de baixo daquela parte volta com a imagem aí, Carlos, daquela que já estava aí, aquela que estava aí, bota aí, aquela que estava aí. Vamos voltar com a imagem, né? Vamos voltar com essa imagem, porque essa imagem aí é muito interessante. Volta com ela, tá? Deixa o Carlos colocar de novo a imagem aí. E ela tá aí a imagem, olha só. Então, olha lá. Então, a gente está vendo aí essa imagem, que é o cérebro instintivo, o emocional e o racional. O reptiliano, o mamífero, que é o emocional, e o racional, que é o que pensa, que é lá o neocórtex, que está lá em cima. Quer dizer, então nós temos a parte instintiva, a parte mecânica, reptiliana, nós temos a parte, a sensibilidade e a memória, que é o sentir, o sentimento, que está na emoção, que está no meio ali onde está o mamíferozinho, o gatinho, né? E lá em cima, a pessoa raciocinando, o neocórtex, que é a zona racional do pensar. Então, essa imagenzinha aqui é simples, não é uma imagem complexa. A gente pode estar certo de que isso aí não tem nenhuma complicação. Então, nós vamos, para a pessoa que me pediu para falar sobre isso, repetir essa história, eu vou aproveitar para falar. Pode tirar a imagem de novo? Volta para mim outra vez, Carlos, de novo, volta para mim aqui. Então, olha só, gente, nós vamos falar sobre o terceiro andar da casa mental. Qual é o terceiro andar? A parte que está lá em cima, que é o neocórtex, que é o racional. E eu vou... Carlos, bota aquela outra imagem aí, agora, rapidinho, aquela outra imagem. Eu vou pedir para as pessoas prestarem atenção na imagem. Aquela outra imagem que eu pedi, que é aquela das cores, que tem as cores, o cérebro colorido. Vamos ver aí, vamos ver. Vamos olhar para aquilo para a gente poder ver direitinho, para a gente ver de onde que a gente vai falar. Olha só, essa imagem aí que nós já passamos para vocês, ela tem essas partes, tem 4 cores aí, né? Tem uma parte azul embaixo, que é a parte da instintiva, né? Do instinto, do agir. Tem ali no meio em verde, ele tem ali o verde, ó. Tem ali o verde é o emocional, né? Tem lá em cima um verde mais abacate, assim, né? Esse verde é um verde folha. Um verde mais abacate, assim, né? Um verde menos meio amarelado, que é essa zona racional do pensar. Mas nessa imagem aí, não é 3 partes como a gente viu no antes, que é instinto, emoção e raciocínio. Tem uma parte mais para frente, que está aí na cor mais avermelhada, que é o pré-frontal. Isso aí é muito importante, gente. Isso aí, o Calderaro, lá em 1947,
já tinha trazido isso aí, que o Paul MacLean, em 91, não vai falar. Porque se dizia, né, em 1991, que essa parte do cérebro era silenciosa, não? Ninguém sabia nada sobre ela. Os estudos mais recentes têm mostrado que quando a pessoa medita, quando a pessoa ora, quando a pessoa tem pensamentos elevados, né, de amor, de sentimentos puros, essa zona aí da frente, aqui da cabeça, aqui no frontal, bem na frente, aqui onde o Carlos está mostrando agora aí, esse vermelho, isso aí se ilumina, gente. E até tem alguns autores neurocientistas que têm declarado que essa parte aí, vamos dizer assim, é a parte do cérebro, o cérebro é a parte de Deus, onde está Deus. Deus estaria manifestado, vamos dizer assim, nessa região, né? E aí, então nós vamos falar dessa parte aqui, que é uma parte que a ciência ainda não se dedicou muito a estudar, porque ainda não conhece, porque isso aqui é a parte, vamos dizer assim, a gente falou presente, passado, futuro. É o futuro ainda é desconhecido, mas nós vamos fazer aqui trazer aqui para vocês uma coisa de história muito interessante. Nesse livro, no capítulo 5, nesse famoso livro que a minha amiga Léa Brum teve a ousadia e a bondade de me conceder. Mas é um presente assim, eu serei eternamente grato a ela por essa obra. E essa obra tem me provocado muito, mas eu estou estudando com calma, devagar, porque é muito denso, é muita coisa. Mas aí tem aqui, ó, no capítulo 5, assim, terceiro andar da casa mental. Qual é o terceiro andar da casa mental? É exatamente essa parte que está aí avermelhada, essa parte aí, essa parte que vocês vão... Agora eu vou fazer aqui fazer aqui um spoiler aqui do livro, né? Fazer uma cola, tirar uma cola aqui do livro, para falar disso para vocês. Então, esse capítulo 5 abre dizendo assim: nos planos dos lobos frontais, frontal é aqui, né, gente? Na fronte, ó, fronte, essa parte aqui, ó, a nossa fronte. Silenciosos, por isso que o Paul MacLean não falou nela, que era silenciosa. Ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime. Ó, que coisa linda, parece até poesia. Que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Ó, coisa bonita isso, né? Quer dizer, ali naquela parte ali frontal estão, então, expressões com materiais de ordem sublime, né? Que vão representar a parte mais nobre do nosso processo evolutivo, do nosso organismo. Organismo esse que ele chama aqui de organismo divino, né? Em evolução. Estamos evoluindo para nos tornar verdadeiros anjos. Gente, muito bonito isso. Por isso que a gente tem que ter fé, tem que acreditar e tem que caminhar firme para frente, para o alto. Então, então eu vou contar para vocês a história que está contada aqui, como é que começou isso. Havia um sujeito chamado Phineas Cage, e que ficou com uma lesão cerebral. Vamos ver como é que foi o caso. O caso do Phineas P. Gage, Phineas Gage, desculpe, Phineas Gage. O caso do Phineas Gage entrou para a história da neurologia, pois foi detalhadamente relatado pelo médico que lhe deu atendimento, o Dr. John Rellow. Isso aconteceu em 1848. Imagina, gente, 1848, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Nova Inglaterra é um
um condado dos Estados Unidos. Quando Cage contava cerca de 25 anos de idade e ocupava uma posição importante na empresa que construía a estrada de ferro de Rutland e Burlington, através da cidade de Vermont. A região era uma região de muito relevo, acidentado, apresentava muitas rochas que impediam o trajeto retilíneo da estrada de ferro. E Gage, entre outras coisas, era responsável por explodir as rochas, possibilitando a instalação dos trilhos pelo trajeto linear. E era mais curto, né? Os 2 pontos mais curtos entre a linha mais curta é a linha reta, entre 2 pontos, não é isso? Possibilitando a instalação dos trilhos nesse trajeto mais curto. Era considerado um jovem muito promissor e contava com o respeito dos seus empregadores, que lhe conferiam tarefas de alta responsabilidade, assim como de seus comandados, que o consideravam um líder e um amigo. Ele se relacionava muito bem com todas as criaturas. E para remover as rochas maiores, o que o Gage fazia? Ele fazia um buraco na rocha, enchia até a metade com pólvora e depois colocava o rastilho e completava o buraco, né, enchia com areia, que era compactada com um bastão de metal, de ferro talvez, de aço, sim, que ele havia mandado confeccionar especialmente para essa tarefa. O objetivo da areia compactada era projetar a energia da explosão da pólvora na direção da pedra, para fazer com que ela quebrasse, que ela se fragmentasse. O artefato de ferro que ele tinha confeccionado era pesado, pesava cerca de 6 quilos, media meio metro de comprimento e tinha aproximadamente 3 centímetros de espessura. Era uma tarde de sol e ele estava preparando uma explosão com o seu assistente, a pessoa que estava ajudando ele. Nesse momento, alguém chamou e ele foi olhar para a pessoa, né? Olhou pelo ombro direito assim para a pessoa para ver quem era que estava chamando. E ao virar, ele arremessou o ferro de compactar a areia. Entretanto, o assistente ainda não havia preenchido o resto do buraco. O bastão bateu na rocha e soltou uma faísca, que fez com que a pólvora que já estava lá no buraco explodisse, né? A energia da explosão jogou o bastão que vai na direção do olho, não sei qual foi o olho, a explosão do olho, e atravessa o crânio do jovem, indo parar cerca de 30 metros distante do local. O que aconteceu? Arrebentou a cabeça do rapaz, né? E o cérebro dele ficou exposto no Warren Medical Museum. Com técnicas de imagem tridimensional, foi possível reconstituir a imagem do cérebro de Gage para entender quais foram as áreas que foram lesadas naquele acidente. Isso aqui tem uma referência científica aqui. Os autores do estudo concluíram que a barra de ferro destruiu o globo ocular esquerdo e projetou-se nas regiões mais anteriores dos lóbulos frontais, quer dizer, dessa zona que eu mostrei aqui. Mostra de novo aí, Carlos, aí, aqui essa zona vermelha aí. Destruiu ali, foi ali, lesando principalmente o hemisfério esquerdo. O trauma destruiu, sobretudo, o córtex pré-frontal na superfície ventral interna, parte de dentro, de ambos os hemisférios cerebrais, preservando, quer dizer, entrou pelo meio, aqui entrou pelo olho esquerdo, e foi para aqui pelo meio, e saiu aqui, a parte lateral, as laterais, ficaram preservadas, mas a parte do meio foi destruída, lesando principalmente o hemisfério do lado esquerdo. O trauma destruiu, sobretudo, o córtex pré-frontal na superfície ventral interna e ambos os hemisférios, preservando as pulsões laterais.
Incrivelmente, ele caiu para trás, atordoado, mas consciente. A gente não ficou nem desacordado, que coisa, né? Tem umas coisas que acontecem, fatos que acontecem na história, que são para gerar uma espécie de impacto, e às vezes vai servir na nossa vida de forma que possamos utilizar cientificamente esses fatos. Bom, então ele foi atendido pelos companheiros de trabalho, foi encaminhado para a cidade de Cavendish, onde o primeiro médico a atendê-lo foi um jovem médico chamado Edward Williams, que descreveu as pulsações do cérebro dele, claramente visíveis no topo da cabeça, e um abaulamento cônico, traduzido a fratura do crânio por onde a barra foi jogada longe. O Dr. John Hallow assumiu o caso posteriormente e, temendo uma infecção fatal, tratou ele lavando a ferida insistentemente e drenando prontamente um abscesso que foi diagnosticado logo durante o processo de cicatrização. Visto que nessa época, isso é 1848, gente, não existia antibióticos. O paciente sobreviveu ao grave acidente, contrariando todas as expectativas. O que se viu foi minuciosamente descrito por esse médico, Dr. Harrow, a completa ausência de sequela motora. Ele não ficou com uma lesão muscular, ele continuou andando, se movendo, fazendo tudo, mantendo sua fala intacta, mantendo seu equilíbrio corporal perfeito, além da perda do olho esquerdo, que foi compensado porque o olho direito estava lá, né? O olho direito ficou. Mas o que mais chamou a atenção do Dr. Hallow foi isso, né? Que ele ficar completamente sem lesões. Foi que a sua disposição, mas o que chamou mais a atenção foi que a disposição dele, os gostos, as aversões, assim como os sonhos e desejos foram totalmente modificados, né? Gage transformou-se em alguém caprichoso, impaciente, grosseiro, uma linguagem terrível, obscena, inconveniente, perdeu a consideração que tinha pelos amigos, pelos colegas, justamente aquilo que havia feito dele uma pessoa tão querida entre os funcionários da companhia da Estrada de Ferro, onde ele trabalhava. Ele concebia muitos planos para o futuro, mas não realizava nada. Ele mal concebia o plano, abandonava o plano com a mesma rapidez. Apresentava manifestações intelectuais de uma criança, porém com paixões propriamente ditas animalescas, eram coisas animais, de um homem adulto. Entretanto, nada que assemelhasse a um tipo qualquer de demência, sendo suas operações mentais perfeitas em gênero, mas não em grau, nem em quantidade. Então, esse homem, ele deixou de demonstrar qualquer tipo de respeito por convenções sociais, princípios éticos, nada disso. Tratava-se de outro homem, outro Gage, muito diferente daquele jovem amável, promissor, que a partir do acidente transformou-se em alguém desprezível que acabou morrendo muito jovem, aos 38 anos, 13 anos depois do acidente, sem uma profissão, sem amigos, nem vínculos afetivos para que ele não conseguiu estabelecer. Bom, então a partir desse caso, outros pacientes puderam ser tratados com lesões do córtex pré-frontal, oriundas de tumores, traumas, e essas pessoas puderam ser estudadas melhor, porque tinha uma observação em vivo, né, de um quadro desse tipo aí. Entretanto, existem pessoas sem nenhuma lesão nessa área do cérebro que apresentam o mesmo tipo de comportamento. A pessoa não tem lesão nenhuma, o que leva a afirmar a premissa, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: nada é completamente físico e nada é completamente espiritual.
As coisas são um pouco de cada coisa, sempre, né? Sempre um pouco de cada coisa. Nunca é uma coisa, nunca é só uma coisa, é só espiritual, é só físico, não, pode ser, é uma coisa, pode ser, é sempre um pouco de cada um, né? Então, as lesões cerebrais podem impedir uma manifestação completa da inteligência da pessoa, assim como cérebros aparentemente sadios, né, representam inteligências ainda primitivas em seu desenvolvimento ético e de relação consigo mesmo e com a sociedade. Então, gente, eu estou trazendo isso aqui porque vejam que essa parte do cérebro era a parte superior, aquela parte lá do pensado, racional e do frontal, que é a zona do futuro, da espiritualidade, da coisa mais assim, voltada para o futuro do espiritual que nós vamos viver. Então, eu trouxe isso aqui para tentar responder ao questionamento que me fizeram para explicar melhor essa questão do cérebro 3 em 1, ou triuno, ou triuno. Triuno é melhor, né? Para que vocês, eu não sei se o que eu contei aqui, se foi ilustrativo para vocês, se vocês gostaram disso. E eu vou terminar respondendo uma outra questão que me perguntaram, que não tem nada a ver com o cérebro. Eu vou pedir para eu tirar essa imagem, pode tirar a imagem agora, e eu vou aqui trazer para vocês uma resposta de uma outra condição que me pediram para falar, sobre exames de saúde, porque a gente foi discutido há pouco tempo atrás aqui, por nós, que o exame como é que se faz exame para saber se o ferro da pessoa, que eu cheguei a afirmar aqui, que a maioria das pessoas tem o ferro baixo. Quais são os exames que tem que fazer para avaliar o ferro? Então, essa é outra questão que foi trazida para mim. Eu queria voltar um pouquinho atrás aqui, perguntar se vocês acompanharam bem essa história que eu ilustrei aí com o caso do livro aqui. Ficou bem isso aí? Leia, fala alguma coisa aí. Não sei se você está podendo falar. Isso aí que eu apresentei aqui é do livro que você me deu, né? O livro está começando. Esse livro vai dar muita história aqui. A gente vai trazer muita coisa dele, né? Mas, então, indo adiante, falando da questão do ferro, como é que se mede o ferro? O ferro é uma das coisas mais difíceis de ser avaliada no exame. Então, eu vou só apresentar aqui para vocês alguns tópicos que são importantes para avaliar. E o ferro é uma das coisas que mais... duas coisas que faltam muito nas criaturas, é ferro e iodo. E o iodo eu não vou nem falar aqui agora, porque iodo é uma complicação danada, mas a gente vai falar depois. Mas para fazer iodo tem que estar com ferro, tem que estar boa. Por exemplo, estou com alguns pacientes repondo iodo, mas todos eles eu já tinha avaliado que o ferro estava bom. Então, quais são os exames que se faz para saber o ferro? Então, eu vou aqui passar para quem me perguntou, que sabe quem é, vai saber por que eu estou respondendo isso. Então, primeira coisa que tem que fazer para saber como é que está o ferro: hemograma, né? Hemograma é a contagem das células vermelhas e brancas do sangue. Aí tem que contar, ver quantas tem, ver as frações, ver cada tipo de célula, tal. Vermelhas, e tem gente aqui que está fazendo reposição de iodo. E tem algumas pessoas que estão aqui que tem que voltar para eu começar a fazer a reposição do iodo. Primeiro, então, hemograma. Esse é fundamental. Depois do hemograma, a gente tem que fazer a medida da ferritina. A ferritina é o carreador do ferro para dentro da célula, né? Geralmente,
A ferritina está relacionada com uma fração do hemograma, que é o RDW, né? O RDW é uma espécie de... é uma medida, né? É uma medida uma medida do tamanho, né? Do tamanho da hemácia, né? RDW. E quando o RDW fica, a ferritina cai, o RDW cresce, quer dizer, a hemácia fica maior para tentar superar a falta do ferro que está ali. Então, a outra coisa que é importante é a saturação da transferrina. Transferrina que precisa ser medida para poder saber se ela está boa ou está boa. A saturação. A outra coisa que precisa ver é se tem inflamação, que é feito com VHS e feito com PCR, que também tem que fazer. Gente, avaliar ferro é muito complicado, é muito difícil. Não é fácil, não é qualquer médico que sabe fazer isso, não. Então, é preciso ver se tem anemia, se tem saturação baixa, se a ferritina está baixa, se o RDW está alto. Observar o VCM, o HCM, que são também medidas do hemograma, para ver se eles estão dentro dos padrões que devem estar. Ver a vitamina A, porque a vitamina A é que faz a mobilização do ferro. Ver se a pessoa tem zinco. O zinco é super necessário, porque é ele que faz a transformação do beta-caroteno. Onde é que tem beta-caroteno? Na cenoura, por exemplo. Mas ela se transforma em vitamina A. Mas é preciso ter zinco. Se não tiver zinco, não transforma. Então precisa medir o zinco. É preciso medir também o cobre, porque o cobre tem uma substância chamada ceruloplasmina, que facilita a ligação do ferro com a transferrina, que depende de cobre para se fazer a transformação, senão não tem. Então tem que medir também o zinco, o cobre, a vitamina B12, a vitamina B9 e a homocisteína. Então, não sei se com isso eu respondi a questionamentos. Como é que se mede o ferro? Mede o ferro, ferro sérico, vê quanto é que está o ferro no sangue. Não adianta nada. É desprezível. Você deve se fazer, mas não adianta, não resolve. É preciso, são esses 14 parâmetros, 11, 12, 13, 14 parâmetros, para a gente comparar um com o outro, ver se tem inflamação, ver se tem glicação, ver se tem oxidação, para a gente poder, então, fazer a reposição do ferro. E, às vezes, o ferro não pode ser reposto por via oral, tem que ser feito por via injetável. Eu estou preparando umas pessoas agora para ir na casa da pessoa aplicar na veia o ferro, reposição endovenosa ou intravenosa, que é o nome mais correto, para que as pessoas poderem ficar com ferro jóia. Poder ter saúde, dormir bem, descansar, e aí ter ferramenta para avançar na espiritualidade. Espiritualidade e saúde física são duas coisas que andam muito juntas. Obrigado pela colocação das questões, e eu fico sempre à disposição. Se não ficar bem esclarecido, volta a me questionar, que eu volto a explicar com mais detalhe aí. Uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus nos abençoe sempre, hoje, agora e para toda a eternidade. Muita paz.